Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 10ª aula de Estatística Aplicada. A aula de hoje será sobre estimação intervalar. Vamos fazer uma breve revisão do que estudamos até o momento. Inicialmente, a gente viu que poderíamos representar uma certa característica da população através de uma variável aleatória. Então, uma variável aleatória representando uma característica populacional. Essa variável aleatória, portanto, tem uma distribuição de probabilidade com certo parâmetro, que em geral podemos denotar por θ, e a partir daí dessa população a gente pode retirar uma amostra, de preferência uma amostra aleatória simples. E uma vez obtida a amostra, nós temos variáveis aleatórias x1, x2 até xn, de onde a gente pode calcular uma estatística, ou seja, uma função desses dados amostrais. Então a gente tem um estimador, um θ-chapéu. Esse estimador é uma variável aleatória que tem a finalidade de fazer generalizações, fazer afirmações sobre o parâmetro θ desconhecido da população. Como o estimador θ-chapéu tem uma distribuição amostral, então a gente tem uma distribuição de probabilidade e a gente conhece então o comportamento dessa variável aleatória, desse estimador. Portanto, a gente pode utilizar informações dessa distribuição amostral para poder fazer as inferências estatísticas, ou seja, fazer afirmações, generalizações de certas características populacionais a partir dos dados amostrais, utilizando a distribuição amostral do estimador, θ-chapéu. E até o momento a gente viu a estimação pontual, ou seja, através de um único valor a gente faz uma afirmação sobre a característica populacional. Por exemplo, em média as famílias brasileiras ganham um salário mínimo, então R$ 1.100, por exemplo. Então é uma estimativa pontual. Quando a gente faz uma estimativa pontual, a gente perde a informação da dispersão dos dados, do comportamento da minha variável aleatória em torno da média, por exemplo. A gente perde outras informações importantes da distribuição, do comportamento dessa variável aleatória. Portanto, é interessante a gente fazer uma afirmação envolvendo um erro. Um erro é devido ao acaso, devido à aleatoriedade da amostra aleatória. Então, a partir desse erro, a gente vai calcular uma estimativa pontual e, para mais ou para menos, comete-se um erro com uma determinada probabilidade, onde a probabilidade de cometer o erro é calculada através da distribuição amostral do estimador. E, para iniciar essa parte de estimação intervalar, a gente vai trabalhar com a inferência estatística intervalar sobre a média populacional de uma população qualquer, quando a variância é supostamente conhecida. Então, para isso, a gente tem intervalo de confiança, uma introdução, interpretação dos intervalos de confiança, intervalo de confiança para a média populacional μ, a gente vai supor primeiramente o intervalo de confiança para a média, A gente pode fazer intervalo de confiança para outros tipos de parâmetros, por exemplo, proporção, variância, correlação, dentre outros. A gente vai ver a interpretação gráfica, exemplos e as referências. Então, como eu falei, até o momento a gente discutiu, fez inferência estatística pensando num único valor numérico para o parâmetro, através dos estimadores pontuais, das estimativas. Um exemplo seria a proporção de homens, aquele exemplo simulado que a gente viu, proporção de homens na população é de 0%, ou 50%, ou 100%, que foi no exemplo simulado, só surgiram esses três valores, 0% de homens, 50% de homens, ou 100% de homens. Todas elas eram estimativas pontuais correspondendo a uma única amostra, uma única pesquisa. Na prática, a gente realmente só faz uma única pesquisa. Naquele exemplo simulado, a gente viu todas as possíveis amostras, e todas as possíveis estimativas pontuais, mas não vimos estimativas intervalares. No momento agora, a gente vai partir para a estimação intervalar, onde
estará envolvido um erro amostral e com uma probabilidade de cometer determinado erro. Então, como eu falei, para amostras diferentes, podemos encontrar valores diferentes para as estimativas de um mesmo parâmetro, levando-se em consideração o mesmo estimador. Isto porque o estimador é uma variável aleatória. Assim, em muitas situações, gostaríamos de construir uma estimativa mais informativa para o parâmetro de interesse, que inclua uma medida de precisão ao valor obtido. Então agora a gente vai acrescentar, além da estimativa pontual, né, a gente vai incluir uma medida de precisão. Isso através do estimador intervalar. Então a gente vai construir um intervalo denominado intervalo de confiança para o parâmetro desconhecido θ, com uma probabilidade gama. Vamos denotar a probabilidade, né, representando o nível de confiança da pesquisa, da afirmação que a gente vai fazer sobre o parâmetro. Então, com uma probabilidade gama, com uma confiança gama, né, vai conter o verdadeiro parâmetro. O intervalo vai conter o verdadeiro parâmetro. Gama é um número entre 0 e 1, porque é uma probabilidade, obviamente. Então, a ideia é construir um intervalo dessa forma. O estimador θ-chapéu mais ou menos um erro de amostragem ε, baseado na distribuição de probabilidade do estimador θ-chapéu, ou seja, na distribuição baseada na distribuição amostral do estimador θ-chapéu, de tal forma que a probabilidade do parâmetro pertencer ao intervalo de confiança seja igual a gama, a confiança gama, onde esse i aqui é o intervalo da forma estimador menos um erro de amostragem é o limite inferior, até o limite superior, estimador mais um erro de amostragem. E θ é o parâmetro que estamos querendo estimar. Então, a probabilidade do verdadeiro parâmetro pertencer ao intervalo de confiança é igual a gama, né? E esse intervalo de confiança é do tipo estimador mais ou menos um erro de amostragem. Então, é aquele famoso erro de amostragem, para mais ou para menos. A interpretação do intervalo de confiança. O valor ε no intervalo de confiança representa a margem de erro do intervalo, como a gente viu aqui, ó, estimador menos a margem de erro, limite superior, estimador mais a margem de erro. E o valor de gama representa o nível de confiança do intervalo. O que significa realmente o nível de confiança do intervalo? Significa o seguinte: é a probabilidade do intervalo de confiança conter o verdadeiro parâmetro da população. Tá? Isso quer dizer que, em média, o intervalo de confiança conterá o parâmetro desconhecido em gama vezes 100% das vezes. Tá? Então, a ideia básica... Então, como eu disse, a ideia básica é que o intervalo de confiança de gama por cento é o seguinte, é a probabilidade vezes 100% das vezes, tá? O intervalo de confiança vai conter o parâmetro desconhecido, tá? Então, graficamente fica mais simples a gente visualizar essa interpretação. Vejamos o seguinte, construção repetida de intervalo de confiança para a média μ. Suponha que a gente está fazendo inferências sobre uma média populacional μ, e a verdadeira média está aqui representada por μ nessa linha horizontal aqui central. E cada um desses intervalos aqui, essas listas azuis, essas retas azuis na vertical, representam o intervalo de confiança. E repetido para várias vezes que a gente repete a pesquisa, coleta amostras distintas. Então, por exemplo, aqui a gente tem 1, 2, 3, até 16 amostras que a gente coletou. Ou seja, como se fosse 16 pesquisas, repetição de 16 pesquisas. E aí a gente percebe que esses intervalos, uma vez construídos, esse primeiro ele contém a verdadeira média, esse segundo também, esse terceiro também, né? A 11ª não contém o verdadeiro parâmetro. A gente percebe que o limite inferior não passa, não ultrapassa, né? Não contém o verdadeiro parâmetro μ, né? E as demais contêm. Então a ideia é a seguinte: se a gente repetir um número muito grande de vezes a construção de intervalos de confiança, realizando várias pesquisas,
em gama vezes 100%, por exemplo, em 90% das vezes, o verdadeiro parâmetro estará contido no intervalo de confiança. Então, por exemplo, se eu construo 100 intervalos de confiança e a confiança é de 95%, então 95 esperamos que, em média, 95 intervalos vai conter o verdadeiro parâmetro populacional que a gente está interessado em fazer inferência. Né? Então, se é 95% de confiança, esperamos que 95 dos intervalos cubra, né, contenha o verdadeiro parâmetro, θ. Nesse caso aqui, o θ pode ser a média populacional μ. Então, essa é a ideia do nível de confiança. Ok? E aí a gente tem o caso do intervalo de confiança para a média populacional μ de uma população qualquer. Tá? Então, pode ser uma distribuição que tenha uma população que seja representada por uma população Bernoulli, binomial, Poisson, qualquer outra variável discreta, pode ser exponencial, gama, Q quadrado, normal, beta, certo? Qualquer variável aleatória x que represente uma população qualquer. Onde essa variável aleatória que representa a população qualquer tem uma média μ e uma variância σ2. Onde μ é desconhecido, que a gente deseja fazer inferência, e σ2, a variância da população, a gente vai considerar, por simplicidade, considerar conhecida. Então, supostamente conhecida. Nesse caso, a gente sabe que o teorema central do limite garante que a média amostral é aproximadamente normal, onde a média da normal é μ, ou seja, igual à verdadeira média populacional, e a variância dessa normal é a variância populacional σ2 dividido por n, desde que a amostra seja suficientemente grande. Isso para qualquer população é válido, e o teorema central do limite garante isso. Então a gente vai usar o que? A informação da distribuição da média amostral para fazer inferência sobre a média populacional μ de uma população qualquer, supondo a variância inicialmente conhecida. Então, se a média amostral x barra é normal, com essa média μ e a variância σ2 sobre n, quando a gente pega essa variável média amostral, subtrai de sua média e divide pelo seu desvio padrão, o desvio padrão da média é sigma sobre a raiz de n, a raiz da variância. A gente chama de erro padrão da média. Tá? Erro padrão da média amostral. Então, média amostral menos a média dividido pelo seu erro padrão, que é sigma sobre a raiz de n. Então, isso tem distribuição normal, aproximadamente normal, com média 0 e variância 1, que é a padronização da variável aleatória x barra, média amostral. Tá? E é aproximadamente para um n, um tamanho amostral suficientemente grande, geralmente maior ou igual que 30. E quanto mais simétrica a distribuição da variável populacional x for, menos rigoroso, menor pode ser o tamanho da amostra, quanto mais simétrica for a variável aleatória x. Então, o que acontece? Dado um gama, um nível de confiança gama, a confiança para a pesquisa gama, podemos calcular o quantio z gama, de tal forma que a probabilidade da normal padrão está entre os limites menos e gama e z gama seja igual a gama. Tá? Então, veja qual é a ideia. Aqui é a probabilidade da variável aleatória estar entre valores simétricos, menos z até z, ser igual a gama, que é o nível de confiança. Então, por exemplo, entre menos 35% e 45%, tá? Seria a verdadeira proporção, com uma probabilidade de 95%. Né? Pensando na pesquisa eleitoral, a proporção de eleitores favoráveis numa pesquisa foi 40%. Só que a gente tem 5% de margem de erro. Então seria entre 40 menos 5, seria 35 até 45%. Então com probabilidade de 95%, se o gama for 0,95, tá? A verdadeira proporção de eleitores estará entre 35 e 45. É o papel que faz aqui o menos z até z. Só que menos z e z está na escala padronizada da normal padrão. Normal 0,1. Então esse menos z e esse z são valores
plausíveis para uma normal padrão. Por exemplo, entre menos 3 e 3, entre menos 1,96 e 1,96, entre menos 1,64 e 1,64. Foi o exercício que eu passei para vocês. Se o Z gama for 2,57, então o Z vai estar entre menos 2,57 e 57 e o gama vai ser correspondente a 99% de confiança. Se o Z gama é 1,64, então o gama vai ser 90%. Se o Z gama é 1,96, então o gama vai ser 95% de confiança. Então veja, dada a probabilidade gama, me deu os quantis Z. Geralmente a gente constrói intervalo de confiança de 90, 95, 99%. Então memorizem, 90, o Z, o quantio é 1,64. 95, o quantio é 1,96. 99%, o quantio é 2,57. E vice-versa. A gente pode dar o quantio e ver qual a probabilidade entre os intervalos também. Então foi questão de exercício de trabalho que eu solicitei para vocês. Bom, se o Z é x barra menos mi sobre sigma raiz de n, então esse Z central aqui, entre menos Z e Z, eu solto esse Z aqui, x barra menos mi sigma raiz de n, está aqui, ó, x barra menos mi sigma raiz de n. Está entre menos Z e Z com probabilidade gama. Eu isolo o mi aqui, ó, o sigma raiz de n multiplica por menos Z e Z. Vai sobrar x menos mi no meio. Então, eu quero isolar o parâmetro mi, então o que eu faço? Eu subtraio de x barra e depois multiplico por menos 1 para ficar o mi. Quando eu faço isso, vai sobrar o quê? Isolando o mi aqui, deixando no centro, vai ficar a média amostral menos Z, que multiplica sigma raiz de n. Média amostral mais Z, que multiplica sigma sobre a raiz de n, isso com probabilidade gama. Ok? Portanto, o intervalo de confiança para a média mi de uma população qualquer, com nível de confiança gama, é dado por intervalo de confiança para a média mi com o nível de confiança gama é igual ao limite inferior, que é esse lado aqui. É a média amostral menos Z sigma raiz de n. Média amostral mais Z sigma raiz de n é o limite superior, é o lado direito desse intervalo. E a verdadeira média está contida nesse intervalo. Percebo que o que é variável aleatória aqui são os limites, porque x barra é que é variável aleatória. Mi é um parâmetro, é um número fixo desconhecido da população. Tá? Mas quem é variável aleatória? É a média amostral. E, portanto, os limites inferior e superior são aleatórios e o intervalo é aleatório. Tá? Então, qual a probabilidade desse intervalo aleatório conter o verdadeiro parâmetro mi? É gama por cento, gama vezes 100%. Tá? Então, percebam que esse intervalo é dessa forma, é média amostral mais ou menos um erro de amostragem, onde o erro de amostragem é o quantio da normal padrão, que depende do gama, do nível de confiança da pesquisa, vezes sigma raiz de n. Mas quem é sigma raiz de n sobre raiz de n? É o erro padrão da média amostral. O erro padrão da média amostral nada mais é do que a raiz da variância da média amostral. Mas quem é a variância da média amostral? É sigma 2 sobre n. Logo, a raiz é sigma sobre raiz de n, que é o erro padrão. Então, a gente já memoriza que qualquer intervalo, tá, para estimar a média populacional de uma população qualquer, vai ser nessa forma. Vai ser a média amostral mais ou menos o erro de amostragem, que é onde o erro de amostragem é o quê? É o Z da normal vezes o erro padrão da média amostral. Tá? Essa é a forma geral. E quem é o erro amostral da média amostral? O erro padrão da média amostral é sigma sobre a raiz de n. Desvio da população sobre a raiz de n. Sigma aqui, lembrando que a gente está supondo conhecido. Veja aqui a ilustração. Nós temos uma população, né, onde é representada pela variável aleatória x. A média da distribuição dessa população é mi, a variância é sigma 2, supostamente conhecida. E a gente realiza várias pesquisas. Faz uma primeira pesquisa, constrói um intervalo de confiança. Calcula a média nessa pesquisa, mais ou menos, por exemplo,
95% de confiança, o Z de 95% de confiança é 1,96 vezes sigma raiz de n sobre a raiz de n, que é o erro padrão da média amostral. Constrói esse intervalo e verifica e provavelmente contém ou não contém o verdadeiro parâmetro, a verdadeira média populacional. Então, nesse exemplo aqui, ó, ela contém a verdadeira média populacional μ. Realiza uma segunda pesquisa, constrói intervalo de confiança. Pode ser que contenha ou não a verdadeira média populacional. Nesse caso, contém. Realiza uma última pesquisa, pode ser que contenha ou não a verdadeira média populacional. Nesse exemplo aqui, ela não contém. Tá? Então, qual é a ideia do intervalo de confiança? É a interpretação. Se a gente realizasse um grande número de vezes a coleta de dados amostrais e construísse o intervalo de confiança, nós teríamos que, em γ% das vezes, nós teríamos que o intervalo de confiança vai conter o verdadeiro parâmetro, a verdadeira média populacional. Tá? Então, se o nível de confiança é 95% e eu realizo 100 pesquisas, eu espero que 95%, 95 intervalos contenham a verdadeira média populacional. Esta é a interpretação que devemos fazer de qualquer intervalo de confiança. Ok? Vamos ver agora um exemplo. Suponha que um pesquisador ele está estudando a resistência de um determinado material sob determinadas condições. Ele sabe que essa variável é normalmente distribuída com desvio padrão de 2 unidades. Percebo que aqui ele já está dizendo qual é a distribuição da população. Ele sabe que é normalmente distribuída. Então aqui a gente não depende do teorema central do limite para dizer que a média amostral tem distribuição normal. Por quê? Porque quando a população já é variável, tem distribuição normal, a média amostral, por propriedade da distribuição normal, tem distribuição normal independente do tamanho da amostra. Agora, se a gente não soubesse qual é a distribuição da população, nós precisaríamos o quê? De uma amostra suficientemente grande para que a média amostral fosse aproximadamente normal. Tá? Isso pelo teorema central do limite. Ok? Bom, mas aqui ele diz que é normal e já supõe o desvio padrão conhecido, porque ele está dizendo com desvio padrão de 2 unidades. Então, utilizando esses valores, 4.9, 7, correspondendo à resistência. Né? Então, o primeiro produto, né, material, tem resistência 4.9, o segundo 7.0, até o último 6.2. Obtido de uma amostra tamanho 9, ou seja, foram 9 materiais, verificada a existência de 9 materiais. Determine o intervalo de confiança para a resistência média com um coeficiente de confiança de 90%. Ok? Então vamos resolver primeiro esse item A. E aí, sim, vamos memorizar aqui. Tem esses dados. Né? Temos 9 observações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 observações e queremos uma confiança de 90%. Tá? Então, eu vou pegar o N, são 9 observações. Tá? A soma dos valores das resistências. Por que a soma dos valores? Porque eu preciso da média amostral para fazer inferência sobre a média populacional. A soma dos valores, a gente vai pegar aqui, eu vou calcular inicialmente utilizando a máquina. Tá? Então, 4.9 mais 7 mais 8.1 mais 4.5 mais 5.6 mais 6.8 mais 7.2 mais 5.7 mais 6.2. Deixa eu ver aqui. Então a soma 56.
Então a soma dos valores deu 56. Logo, a média observada, a estimativa, né, pontual, deu 56 dividido por 9. Que é igual a 6,22. Então, em média, a resistência dos materiais é de 6,22, ok? Temos o N, o gama é o que? 90%. É o nível de confiança da minha pesquisa, 90%. Então, é 0,90. E aí eu preciso determinar o quantio da normal, que corresponde ao intervalo, né, de 90%. É o Z gama, 0,90. É igual... Bom, se vocês já memorizaram, já deve saber qual é esse valor, né? Mas eu vou fazer aqui um gráfico para a gente lembrar, para aqueles que ainda não memorizaram, né? Quem fez o exercício direitinho já memorizou. Então o que, que a gente quer? O valor de Z que esteja entre menos Z e Z, tal que a probabilidade dentro do intervalo, né, de Z assumir valores entre menos Z e Z, esse intervalo, a probabilidade da variável normal padrão está entre menos Z e Z, seja essa área aqui de 0,90. A área sobre a curva de 0,90. Bom, a tabela que a gente está trabalhando, ela não dá uma área entre menos Z e Z. Ela dá de um ponto, por exemplo, de Z para menos infinito. Do menos Z para menos infinito. Ora, se no meio entre os dois pontos é 90%, né? Fora dos pontos é 10%. 100% menos 90%, 10%. Consequentemente, tem quantos por cento aqui? 0,05. Nesse intervalo aqui, essa área aqui. Vamos colocar aqui uma coisinha diferente. A área aqui de vermelho, ó, é de 0,05. Essa área aqui corresponde a 0,05, né? E aqui do Z para baixo corresponde a 0,95. 0,95. Então a gente pode procurar na tabela o menos Z e o Z, certo? O menos Z, né, vai ser a acumulada de 0,05 e o Z acumulada de 0,95. Então vamos olhar lá na tabela. 0,05 é do lado esquerdo do zero, da média zero da padrão. Então é um número o que? Negativo. Então, acumulado, a gente procura a probabilidade no corpo da tabela. Então, por exemplo, 0,001, 0,5, 0,7, está muito pouco. Aqui, ó, 0,28, 27, 25. Ainda está longe. No corpo da tabela, ó, 26, 32, 0,40, ó, 0,495. Ó, 0,505, então, ó, olha aqui, surgiu o 0,495, 4,95, que é aproximadamente 0,05 por baixo. Então, qual é o quantio? A gente vai na primeira coluna da linha aqui, ó. Então, é menos 1,6, e aí vai lá na primeira linha, menos 1,6, 5, ó. Ou então esse aqui por cima, menos 1,64, menos 1,64. Vamos esse por cima, porque é o mais utilizado. Tá? Então 0,05%, 5% acumulado, é o ponto menos 1,64. Então isso aqui, menos 1,64. E esse Z aqui? A gente vai procurar o acumulado de 0,95, que está à direita do zero, da média zero da normal padrão. Porque a metade da área à esquerda
metade do zero, abaixo de zero, que é a média, é 50%. Com mais alguma coisa, chega no 95% acumulado. Então, né, então a gente procura aqui, ó, aqui, já vim aqui, ó, 0,92, 90, vai diminuindo para cá, vai aumentando para baixo, 94, 95, ó, 94, 95. Aqui, 1,6, ó, 1,6, 4, 94, 95, 1,64, tá? Que é o simétrico do que estava ali, 1,64. Então pronto, então o gama de 90% é 1,64. O quantil de 90% de confiança é 1,64. Bom, então o intervalo de confiança agora a gente vê o seguinte, que aqui no que nós precisamos, o erro de amostragem, é da forma de Z vezes o erro padrão da média amostral. Mas quem é o erro padrão da média amostral? É o sigma sobre raiz de n. Então o Z nós já temos 1,64 vezes o sigma é supostamente conhecido, que é igual a 2, desvio padrão é 2 dividido pela raiz de n. Quem é n? É o 9, raiz de 9. Então o erro, então calculando aqui, 1,64 vezes 2 dividido por raiz de 9, que é o 3. Então 1,093. 1,093. Esse é o erro de amostragem. Tá? Logo, o intervalo de confiança para a média Mi com 90% de confiança, né, é igual a média amostral 6,22 menos um erro 1,093 até média amostral 6,22 mais um erro 1,093. Ou seja, o intervalo de confiança é 6,22 menos 1,093, 5,127. 127. E o limite superior do intervalo de confiança é 7,313. Ok? E qual é a interpretação? A interpretação é a seguinte, ó, a gente está fazendo inferência sobre a resistência média dos materiais. Então, em média, os materiais têm uma resistência média, né? Em média, a resistência é de 6,22. Só que a verdadeira média, a resistência média, está entre 5,127 e 7,31. Né? Vamos arredondar aqui, 5,1 até 7,3. A verdadeira resistência média está entre 5,1 e 7,3. Com quanto por cento de confiança? Com 90% de confiança. Tá? Então, com 90% de confiança, a verdadeira resistência média está entre 5,1 e 7,3. Ok? Então, esta é a interpretação. Vamos fazer isso aqui usando o R. Tá? Eu já andei fazendo aqui os códigos para a gente não demorar muito com a aula também, né? Então, o que a gente tem? Aqui eu criei a variável resistência, né? Criei não, são os dados da pesquisa, resistência.
Então, os dados aqui, olha, o primeiro material tem resistência 4.9, o segundo 7.0, do jeito que está aqui, ó, até 6,2. O último material tinha uma resistência de 6,2. E a gente quer fazer inferência, saber qual a resistência média da população. Então, aqui o C ele é de combine, eu acho que é combine ou é concatenate, o C, o significado, tá? Então a gente tem os dados, resistência, o N é o length de resistência, o comprimento desse conjunto de dados, o sigma é supostamente conhecida, igual a 2, eu estou acionando sempre Ctrl Enter, aí aqui embaixo ele está fazendo os cálculos, e aqui à direita está saindo as variáveis que estão sendo criadas com os respectivos valores. Aí o x barra observado eu chamo da média amostral observada, que é a média da resistência, ok? Né? Então a resistência média observada, x barra OBS de observado. E a confiança 90%, né? 90 dividido por 100 é a confiança. Tá? E agora a gente vai checar as informações. A resistência são os dados. Tá ok. O N, o tamanho da amostra, realmente é 9. O sigma é 2, supostamente conhecido, desvio padrão. A média amostral é 6,22. Vamos conferir aqui com o que a gente calculou. 6,22. Então até aqui a gente calculou certinho. A confiança 0,9, que é 0,90. E os cálculos? A cauda inferior o cauda inferior é 100% menos a confiança, menos o intervalo que está. O que é a cauda inferior? A cauda inferior é isso aqui. Então o que acontece? A área toda vale 100. A área toda sobre a curva normal é 100. Menos a área no centro é 100 menos 90%. Então sobra 10%. Então é 100% menos a confiança, dividido por 2, porque é 10% para as duas caudas. E metade para um lado, metade para o outro, que era simétrico. Então é 10% dividido por 2, que dá 5%. Então é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Ó. 1 menos a confiança, tá? Isso dividido por 2. 100% menos os 90%, 10%. Dividido por 2 dá 5%. Então isso é a cauda inferior. Ó. Cauda inferior, 0,05, 5%. A probabilidade acumulada vai ser o quê? Vai ser a cauda inferior mais a confiança, né? Então, a probabilidade acumulada vai ser a cauda inferior, esse pedaço vermelho, mais o intervalo de confiança, o nível de confiança, 0,90. Então, 0,90 mais 0,05 dá 0,95, dá 95% acumulado no ponto Z, que vai me dar esse quantil de 164. Então, eu chamei aqui de probabilidade acumulada, que é a cauda inferior de 5% mais 90%, que tem que dar 95% acumulado naquele ponto positivo. Então, 0,95, 95%. E o Z gama vai ser o quantil da normal da probabilidade acumulada do lado direito, né, que é os 95%. Então, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Z gama 1,64, que foi o que a gente encontrou aqui. Ó, Z gama, Z de 0,90, 164. 164. Do lado esquerdo é o menos 164, que ele é simétrico. Ok? Então, o erro padrão da média amostral, x barra, é sigma sobre a raiz de n. Eu poderia até aqui imprimir o valor que ele vai assumir. Mas esse aqui é o erro padrão, não é o erro de amostragem não, viu? Então, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Esse é o erro padrão da média amostral. É o desvio padrão da média amostral. E o erro de amostragem é o que? É o Z gama vezes o erro padrão de amostragem, da média amostral. Então, erro de amostragem é o Z gama, erro padrão, erro de amostragem 1,09. Ó, então, o erro de amostragem 1,1, arredondando. Vamos olhar aqui, ó, erro de amostragem 1,093. Foi o erro que a gente encontrou. 1,096. Deve ser devido ao arredondamento da minha máquina
para o arredondamento do R aqui no computador. Mas é 1,09. Na segunda decimal está ok, ó, 1,09. Ok? Então, o limite inferior vai ser o quê? A média observada, x barra observado, menos o z gama vezes o erro padrão da média amostral, o EP x barra. Esse é o limite inferior. O limite superior basta somar, né? É a média amostral mais o erro de amostragem. Quem é o erro de amostragem? É o z gama que multiplica o erro padrão da estatística. No caso, a estatística aqui é a média amostral. Então, fica aqui o limite superior, já foi calculado. E agora vamos imprimir os resultados. A média amostral, a gente viu que era 6,22, ó, 6,22. O erro de amostragem, 1,1, arredondando, né, que era 1,09, ok? E o intervalo de confiança, aqui eu coloquei, imprimo o intervalo com confiança vezes 100% para a média, é o limite inferior e o limite superior. Então eu só organizei aqui o código, né, para imprimir o texto e os valores. Então, ó, o intervalo é dado por esses valores aqui, ó. 5,1256 é o limite inferior, vamos ver aqui. 5,127, né? Então tá ok. 12,56, tá? Então tá ok na segunda decimal. E o superior 7,3187. 7,3187. Ó, 7,31. Na segunda decimal a gente está acertando, né? É a questão de arredondamento. Então, a verdadeira resistência média está entre 5,1 e 7,3, com 90% de chance de estar correto. Ok? Bom, professor, não tem uma maneira mais rápida de fazer utilizando funções do R? Tem. A gente pode instalar um pacote com esse comando install.packages, coloca entre parênteses e aspas, simples ou duplas, o nome do pacote Teaching Demos, que a gente vai utilizar para poder rodar a função aqui, que permite eu construir intervalo de confiança quando a variância ela é supostamente conhecida, tá? Porque, em geral, na prática, a variância populacional é desconhecida, tá? Mas, quando a gente precisa para a variância conhecida, tanto intervalo de confiança como teste de hipóteses, a gente precisa desse pacote aqui, Teaching Demos, tá? Quando a variância é conhecida. Então, eu instalo, Ctrl Enter, no meu caso, já está aqui ele, um ou mais pacotes para ser atualizados, já está correndo. Ixi, eu acho que ele vai carregar, como já estava instalado, ele está querendo atualizar. Eu não deveria ter feito isso, mas vamos ver. Bom, eu acho que foi. Aí, require, eu carrego o pacote Teaching Demos. Vamos ver se as variáveis estão ali. Então, acho que sim. Então, é isso. Resistência ainda está ali. Talvez eu não tenha mais os dados aqui. Então, require, Teaching Demos, carregou o pacote, dados, resistência. E aí eu uso a função z.test. Ele é para teste de hipótese, mas ele serve também para intervalo de confiança. Aí os dados são a resistência, o mu é o parâmetro que recebe a média dos dados, e os standard stdev é o desvio padrão, que é igual a sigma. Esse sigma eu já não é da amostra, é o supostamente conhecido, é fixo, conhecido. E o conf.level, o nível de confiança 90%. Então, o z-test eu vou rodar aqui. Olha só, a média dos dados 6,22 que a gente calculou. 90% de confiança, intervalo de 90% de confiança, nível limite inferior 5,12. Olha só, 5,12.
superior 7,31. Superior 7,31. Então, com 90% de confiança, a verdadeira resistência média está entre 5 e 7, para facilitar aqui a interpretação. Ok? Então, está aqui o código do R, eu vou deixar disponível para vocês, tá? E vamos ver aqui o item B. Qual deve ser o tamanho da amostra necessário para que o erro cometido ao estimar a resistência média não seja superior a 0,01 unidade com probabilidade de 90%? Então vejam, pessoal, nesse caso não está pedindo o nível de o intervalo de confiança, tá? Aqui ele está perguntando qual o tamanho da amostra, tá? E ele diz o seguinte, olha, que o erro cometido não seja superior a 0,01, tá? Com que probabilidade? Com 90% não ser superior, tá certo? Então, o erro de amostragem a gente já sabe no intervalo de confiança, tá? E a probabilidade de confiança, né, é 90%, a gente já sabe. Então, dado o nível de confiança, a gente sabe o Z gama, né, o quantil da normal padrão. 90%, o Z gama é 164, a gente já calculou até no item A, e já sabemos de exercícios anteriores. E o erro é 0,01. Mas quem é o erro de amostragem? Ora, é Z gama. Ó, o erro de amostragem é Z gama, o quantil 164, vezes sigma sobre a raiz de N. Ó, esse é o erro máximo tolerável, tá? É o erro máximo, tá? Esse é o erro de amostragem. Então, dado o erro e o gama, nível de confiança, eu tenho o Z. O sigma é supostamente conhecido. Daqui, então, eu tiro o valor do N, tá? Um detalhe. Percebo que quanto maior o tamanho da amostra, fica uma quantidade aqui no numerador dividido por um número grande, então menor o erro. Quanto maior a amostra, menor o erro. Quanto menor a amostra, uma quantidade dividida por um número pequeno, então essa quantidade vai ser grande. Então o erro é maior. Quanto menor a amostra, maior o erro. São inversamente proporcionais. Quanto maior a confiança, maior vai ser esse Z gama, tá? Mais extremo vai ser esse quantis. Ó, se é 90% a confiança, é 164. Se é 95, 196. Já aumentou, então o erro aumentou. Se a confiança é 99%, o Z gama vai ser 257, é maior. Então o erro aumentou. Então, como é a média amostral menos o erro de amostragem, e os erros de amostragem vão aumentando quando o nível de confiança aumenta, então o meu intervalo de confiança vai aumentar, a amplitude dele vai aumentar. Tá? Então, quanto maior a confiança, para que eu tenha maior confiança, eu vou aumentar a amplitude do meu intervalo de confiança. Então, todas essas relações a gente pode interpretar a partir dessa fórmula aqui, do erro de amostragem. Tá? Então, voltando lá para o exemplo, para o exercício, a gente quer o tamanho da amostra. Vamos aqui para o Open Board. Ele diz que a confiança é 0,90, tá? E o erro máximo que ele admite é 0,01. 0,01. Ó, se a confiança é 90%, então o Z de 90% é igual a 164. Tá? E ele quer saber o N. Qual é o N? Ó, mais o erro de amostragem é igual a Z vezes o erro padrão da média amostral, sigma sobre a raiz de N. Então, daqui a gente tem que o erro máximo é de 1 centésimo igual, o Z é 164 vezes, o sigma é supostamente conhecido, é 2, sobre raiz de N, que é o que a gente quer.
Raiz de n multiplica pelo erro, né? Então fica raiz de n multiplica pelo erro, o erro vem e passa para o lado direito, para o membro direito, dividindo. Então fica 1,64 é o z vezes o sigma dividido pelo erro, 0,01. Pessoal, essa fórmula aqui a gente já sabe, já tinha pronta. Eu só estou detalhando. Então, eleva tudo ao quadrado, fica o quê? O sigma ao quadrado, o desvio padrão ao quadrado, vezes o z ao quadrado, 1,64 ao quadrado, dividido pelo quadrado do erro. Essa fórmula a gente já teve uma aula falando sobre esta fórmula para tamanho de amostra. Teve uma aula só sobre tamanho de amostra. Então, o tamanho da amostra, na verdade, é a variância, que é o sigma ao quadrado, vezes o contínuo da normal que eu quero, depende da confiança. Deixa eu... tá feio aqui. Então, voltando, o tamanho da amostral é a variância, que é o desvio padrão ao quadrado, vezes o contínuo da normal, dependendo da confiança, ao quadrado, vezes o quadrado do erro, que é 0,01. Então, isso aqui é igual a 4 vezes 1,64 ao quadrado, dividido por 0,01 ao quadrado. Então, é 107,584. 107,58. Aproximadamente 108. Poderíamos arredondar para mais, para 110. Tá? Então, para que a resistência média seja estimada, tá? Com erro máximo de 0,01, tá? De 1 centésimo, tá? Com uma confiança de 90%, tá? Eu devo ter um tamanho de amostra de 108, ok? Tá? A gente tinha um tamanho de amostra de tamanho 9, né, no item A, amostra de tamanho 9, e o erro era de 1 unidade. Tá? Quando eu diminuo esse erro para 0,01, então erro pequeno, então consequentemente a amostra tem que ser grande, que é inversamente proporcional. Tá? A amostra grande tem erro pequeno. Do mesmo jeito, se erro é pequeno, a amostra tem que ser grande, vice-versa, são inversamente proporcionais. Isso vem dessa fórmula aqui, né? Aqui da teoria. Ó. O erro de amostragem é Z sigma vezes sigma raiz de n sobre raiz de n. Então, erro pequeno, a amostra vai para cá, que é inversamente, erro vem aqui para o denominador. Então, erro pequeno dá uma quantidade grande, então a amostra grande. Erro grande, então vai dar uma amostra pequena, porque erro grande vai para o denominador, aí a quantidade dividida por um número grande está pequeno, então o tamanho da amostra é pequeno, que foi 9 no nosso item A. Ok? Então tira tudo aqui essas informações. Variabilidade grande, o erro grande. Tá? Variabilidade pequena, erro pequeno. Quanto menor a variabilidade nos dados populacionais, menor o erro na sua pesquisa. Ok? Então, tem esse exemplo 2, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem. Né? Aqui já dá para vocês desenvolver esse trabalho bem bacana. Ok? Então, aqui segue as referências, tá? Bussab, Costa Neto, Larson Faber, tem na nossa biblioteca virtual, e esse site aqui também tem os comandos do R aí para vocês visualizar e saber também alguns comandos extras aí que sejam necessários, tá? Então, é isso, pessoal, né? A próxima aula será intervalo de confiança para proporção, tá? Agradeço a atenção de vocês, até a próxima. Tchau, tchau!